Você percebe o quanto o clima da Terra está mudando? As florestas estão secando e incendiando mais facilmente. O tempo das chuvas está diferente. As plantações estão sofrendo. Algumas regiões estão virando deserto e outras alagando. Nas cidades, desastres como furacões e inundações são cada vez mais comuns. A queima de combustíveis para produzir energia para as casas, fábricas, carros e aviões libera muita fumaça que contém um gás chamado gás carbônico. A atmosfera, que é uma camada natural de gás que envolve a Terra, fica mais grossa com a grande quantidade de gás carbônico produzido pelo homem. Isso faz com que a temperatura da Terra aumente e cause a mudança no clima. Mas o carbono em si não é um problema. Ele está presente em tudo que é vivo, todas as plantas e animais. O carbono dissolvido no ar, o CO2, este sim causa as mudanças no clima quando liberado em excesso. As plantas fazem um trabalho muito importante para a Terra. Para crescer, elas retiram o gás carbônico da atmosfera e usam o carbono para formar seus troncos, folhas e raízes. Podemos dizer que o gás carbônico é o alimento das plantas. Quando as florestas são desmatadas e queimadas, todo esse carbono armazenado ao longo da vida é liberado novamente na atmosfera, contribuindo para o aquecimento da Terra. Por isso, preservar a floresta é tão importante. Como nós, os Mebengocré e outros povos indígenas, sabemos cuidar muito bem das florestas, podemos ajudar a diminuir a mudança do clima. Os países mais industrializados e suas grandes empresas são os principais responsáveis por liberar gás carbônico na atmosfera. Então, eles precisam apoiar outros países na luta contra as mudanças climáticas. Uma das formas de evitar que o clima mude é apoiar os países onde existem grandes florestas, como o Brasil, a combater o desmatamento e proteger suas florestas. Para isso, a ajuda dos povos indígenas é fundamental. Esse tipo de projeto de carbono é conhecido por REDD+, Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal. Nesses projetos, países e empresas podem doar dinheiro ou comprar créditos de carbono para que governos e povos indígenas possam proteger as florestas. Eles compensam suas emissões, evitando emissões em outros lugares. O caminho para fazer um projeto de carbono é longo e caro. Primeiro, é preciso um processo de consulta ou reuniões nas comunidades para que elas possam entender os riscos e os benefícios do projeto. Se as comunidades estiverem de acordo, é necessário contratar especialistas para calcular a quantidade de carbono armazenado nas árvores e quanto carbono deixará de ser emitido para a atmosfera com o projeto. Esses estudos também devem mostrar como e onde as comunidades vivem, para que o projeto não prejudique o modo de vida indígena. Depois, é preciso colocar tudo isso no papel e enviar o documento para especialistas que fazem a certificação do projeto. Ou seja, verificam se o projeto está bem feito e se realmente vai evitar o desmatamento. Com o projeto aprovado, as comunidades podem emitir créditos de carbono certificados. Eles representam a quantidade de carbono que deixou de ser lançada na atmosfera. Esses créditos podem ser comprados por uma empresa que queira compensar sua emissão ou melhorar sua imagem. Os projetos de carbono podem trazer benefícios para as comunidades, mas também existem alguns riscos. O primeiro risco é com pessoas e empresas desconhecidas propondo contratos para fazer projetos de carbono nas comunidades. Essas empresas exigem a assinatura prévia de contratos de longa duração e porcentagens altas em troca da elaboração do projeto e da venda dos créditos. Outro risco são os possíveis conflitos na comunidade pela repartição dos benefícios ou pelo descumprimento das regras dos projetos, como a prestação de contas, por exemplo. Além disso, o valor pago pelo crédito pode ser bom em um ano e diminuir no outro, assim como acontece com a venda da castanha. Então, que cuidados as comunidades devem ter ao fazer um projeto de carbono? Se um povo indígena decide fazer um projeto, é importante que as comunidades comecem procurando seus parceiros e instituições como a FUNAI e o Ministério Público para entender os detalhes dos contratos e dos projetos. Depois, realizem reuniões e consultas em todas as comunidades para ter certeza de que as pessoas estão entendendo os riscos, benefícios e responsabilidades.
Outra ação importante é pensar bem e definir acordos sobre como as comunidades vão tomar as decisões relativas ao projeto para diminuir o risco de conflitos. Algumas perguntas precisam ser discutidas. Como será feita a repartição justa dos benefícios para contribuir com o bem viver das comunidades e para cuidar do território? Como resolver as disputas internas? É importante ter clareza dos caminhos e dos riscos antes de assinar qualquer contrato. Se quiser saber mais, procure nossas organizações: a Associação Floresta Protegida, o Instituto Cabu e o Instituto Raoni.